Muito bem, vamos mergulhar direto nesta exploração do diálogo mais longo e provavelmente o mais prático que Platão alguma vez escreveu. Pensem nisto como um verdadeiro pitch de arquitetura, mas em vez de um simples edifício, estamos a projetar uma sociedade inteira completamente a partir do zero. Qual será, afinal, o projeto perfeito para uma cidade feliz? É uma daquelas perguntas profundas que nos prende logo a atenção, não é verdade? Desafia-nos a pensar como seria desenhar uma civilização de raiz, com a garantia absoluta de proporcionar o máximo bem-estar humano possível. E o cenário inicial que o texto nos dá é quase cinematográfico. Três homens mais velhos, um de Atenas, um de Esparta e um de Creta, estão a dar uma caminhada pelas belas paisagens cretenses. E no meio desta viagem, deparam-se com uma tarefa monumental: redigir a Constituição para uma verdadeira colónia que está prestes a ser fundada pelos cretenses. Literalmente, o desenho prático de uma civilização a desenrolar-se passo a passo. Essa nova colónia proposta chama-se Magnésia. E aqui há um detalhe crucial para entender este plano. Magnésia é apresentada como uma utopia de segundo melhor nível. Porquê? Bem, ao contrário da famosíssima obra A República, de Platão, que exigia que as pessoas abdicassem de propriedades e das próprias famílias num comunismo total, Magnésia é muito mais realista. Permite a propriedade privada, permite a estrutura familiar, mas não nos enganemos, tem um objetivo inabalável: focar absolutamente tudo na virtude completa dos seus cidadãos. Para desconstruir este projeto gigante, vamos seguir o seguinte roteiro. Primeiro, o objetivo da virtude e da felicidade. A seguir, a ideia de controlar a chamada marioneta divina. Depois, o conceito de persuasão antes da punição. Passamos então para o plano político radical desta cidade e fechamos com a grande questão: será isto realmente uma utopia? Ponto número 1. O objetivo, que é a virtude e a felicidade. A base de Magnésia é fascinante porque o grande objetivo do Estado não é a glória militar, nem sequer encher os cofres da cidade com ouro. É a virtude humana. Isto ilustra brilhantemente o que se chama a condicionalidade dos bens. Pensem nisto. Ter muita saúde ou muita riqueza é fantástico, certo? Sim, mas apenas sob uma condição. A pessoa tem de ser virtuosa. Se a riqueza for parar às mãos de uma pessoa injusta, torna-se incrivelmente prejudicial. É literalmente pior do que a pobreza ou a doença, porque essa falta de caráter vai fazer com que o poder e a riqueza sejam usados para o mal. Logo, a virtude é a chave mestra para conseguir retirar algum benefício das coisas boas da vida. Avançamos para o segundo ponto: controlar a marioneta divina. Então, como é que se constrói na prática este cidadão ultra-virtuoso? Platão usa uma metáfora absolutamente brilhante e, digamos, um pouco inquietante. Ele pede para imaginarmos cada um de nós, seres humanos, como uma marioneta divina. No nosso interior, temos afetos e emoções que são como cordões a puxar-nos em direções opostas. É a clássica e eterna batalha entre a razão e o impulso egoísta que nos arrasta para ações contrárias. Estes cordões dividem-se em dois tipos principais. Os cordões de ferro são as emoções duras, cruas e irracionais, como a busca cega pelo prazer ou o pânico total da dor. Em oposição, temos o cordão de ouro, que representa o cálculo racional e a lei comum da cidade. Só que o cordão de ouro é suave, é dócil, não usa força bruta. Por isso mesmo, precisa da nossa ajuda constante para conseguir vencer a força bruta dos agressivos cordões de ferro. E é exatamente aqui que o rigoroso sistema educativo de Magnésia entra em ação. Começam a moldar o caráter logo na infância através de brincadeiras estritamente reguladas, usando movimentos rítmicos para acalmar os medos e treinar a coragem. E reparem neste pormenor genial. Eles organizam os famosos simpósios, autênticas festas de bebida, mas de forma totalmente controlada. O objetivo é testar e treinar os cidadãos a resistirem aos excessos do prazer num ambiente seguro. Tudo, desde a música à ginástica, tem padrões altíssimos para garantir que a nossa marioneta interior sinta prazer e dor da forma correta, muito antes de compreender a lógica por trás disso. Ponto 3 na nossa lista. A ideia vital de persuasão antes da punição. A argamassa que mantém toda esta ordem social unida é explicada através de uma analogia médica que faz todo o sentido ainda hoje. Platão compara a criação de leis a dois tipos de médicos. Temos o médico escravo, que chega, dita o tratamento com base em pura força bruta e vai-se embora sem explicar nada. E depois temos o médico livre. Este senta-se, investiga a doença a fundo, conversa com o paciente e tenta persuadi-lo da eficácia do tratamento antes de receitar o que quer que seja. A grande lição aqui é que as leis para cidadãos livres não devem ser apenas ditaduras estatais. Devem procurar educar e convencer racionalmente o público. Podemos ver este método duplo a funcionar ao longo de todo o diálogo. Funciona assim. O passo 1 é o prelúdio.
Antes de a lei atuar, o legislador apresenta argumentos quase filosóficos para explicar a importância daquela regra, tentando persuadir a mente do cidadão. Só se isso falhar é que avançamos para o passo 2, que é a lei pura e dura, com a sua respectiva punição. A ideia é garantir que a ordem é mantida através do entendimento mútuo e não apenas pelo medo cego do castigo. Quarto ponto. O plano político radical de Magnésia. Vamos olhar para as regras do dia-a-dia. Este número aqui é a fundação de todo o edifício político, 5.040. Magnésia foi desenhada cirurgicamente para ter exatamente 5.040 lares. Nem mais, nem menos, é um número permanentemente fixo. E cada família recebe um lote de terra que é inalienável, ou seja, jamais pode ser vendido, dividido ou trocado. É uma estratégia pensada ao milímetro para garantir uma estabilidade económica perpétua e evitar que qualquer família caia na pobreza extrema. Agora, apesar de haver propriedade privada, existem tetos de riqueza incrivelmente restritos. A população é dividida em 4 classes de propriedade baseadas no valor do tal lote original. E reparem, a classe mais alta só pode acumular no máximo até 4 vezes o valor do seu lote base. É o limite absoluto. Se alguém acumular 1 cêntimo ou mais, o excedente é imediatamente confiscado pelo Estado. Tudo isto serve para travar aquelas disparidades financeiras gigantescas que habitualmente geram partitarismos e destroem as cidades por dentro. E agora, um detalhe que choca completamente com os nossos padrões modernos. Os cidadãos de Magnésia estão terminantemente proibidos de ter empregos normais ou de praticar qualquer ofício artesanal. O comércio diário e a manufatura ficam exclusivamente a cargo de estrangeiros residentes e de escravos. Porquê uma regra tão radical? Porque a lei exige que o cidadão seja um trabalhador a tempo inteiro na arte da cidadania. Todo o tempo de vigília tem de ser canalizado para o dever cívico, a política e, claro, o tal cultivo incessante da virtude. Para manter esta máquina oleada, Magnésia aposta numa constituição mista. É um sistema que tenta o equilíbrio perfeito entre sorteios democráticos e a sabedoria das estruturas mais monárquicas, para manter a chamada amizade cívica intacta. O poder está distribuído por uma Assembleia Eleitoral para cidadãos em idade militar, um conselho de 360 membros a representar todas as classes de riqueza e uma figura-chave, os Guardiões das Leis, compostos por 37 cidadãos com mais de 50 anos, todos apoiados por um complexo sistema de tribunais. Mas há uma instituição altamente secreta que honestamente rouba a cena: o Conselho da Madrugada. É um grupo de elite formado por estudiosos e altos funcionários que se reúne diariamente, desde a madrugada até ao nascer do sol. A sua função é estudar astronomia, filosofia, matemática e as leis de outras cidades. O seu papel não é o de um tirano intocável, mas sim servir como a grande salvação intelectual de Magnésia, trazendo conhecimento profundo para afinar e melhorar continuamente as instituições da cidade. E chegamos, por fim, ao nosso quinto ponto. Será isto uma verdadeira utopia? Ao fecharmos esta análise, fica no ar uma provocação monumental. Pode uma sociedade que regula de forma tão invasiva o comportamento humano e limita imensas liberdades pessoais em nome desta engenharia da virtude, ser verdadeiramente feliz? Será que abdicar destas liberdades compensa a garantia de viver numa cidade livre do caos, da miséria e do conflito? É o eterno dilema político e filosófico. Fica a dúvida: será o desenho magnífico de uma cidade de sonho ou um belíssimo conto de advertência disfarçado de ordem perfeita? Fica a reflexão. Até à próxima exploração.